Hola, muy buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos a la clase número 20 de español, ¿sí? A ver, hoy entonces, está ahí la clase número 20. Hoy entonces vamos a hablar un poquito de los sustantivos, ¿cierto? Tipos de sustantivos. Entonces, en la clase anterior hablamos de género y número de los sustantivos y hoy vamos a complementar con tipos de sustantivos, ¿cierto? Entonces, acá solamente un pequeño repaso, ¿sí? ¿Qué es un sustantivo? ¿Ah? Entonces, ¿qué es un sustantivo? Ya vimos esto, pero solo para hacer un repaso, una revisión. Vamos lá. Los sustantivos son palabras que nombran los elementos materiales o inmateriales que hay en la realidad, por ejemplo, el libro, la mesa, o que son construcciones del pensamiento, el tiempo, la libertad, el amor, la felicidad, los sentimientos en general. Bueno, los sustantivos suelen ir acompañados de un artículo o un determinante o son sustituidos por un pronombre. Entonces junto con un sustantivo, siempre no, en la gran mayoría de las veces se va acompañado de un artículo, ¿cierto? Que puede ser determinado o indeterminado. La para determinado, los y las para determinados, unos y unas para indeterminados. Bueno, tipos de sustantivos, entonces vamos a hablar de los comunes y propios. Primero, los sustantivos comunes son los que designan con un nombre genérico los seres de una misma clase. Pueden referirse a personas, hermano, abogado, animales, un gato, tiburón, y cosas, cuaderno, felicidad, bicicleta, pelota y así por adelante, ¿sí? Los nombres comunes se escrevem com minúscula inicial. Então, o substantivo comum é aquele que nomeia, né, um determinado ser que pertence, né, a uma mesma classe. É um nome genérico dado a um item, digamos assim, a um integrante de uma classe maior. Tá? Entonces, ejemplo, la hermana de mi compañera de piso se va de vacaciones con su gato. Entonces, acá tenemos algunos sustantivos comunes. Hermana, compañera, piso, ¿tá? Que significa apartamento. Vacaciones, que significa férias. E gato, que significa gato. Tá? Então, aqui alguns substantivos comuns, tá, pessoal? Adelante, a ver ahora sustantivos propios. Designan entidades únicas. Estas entidades son identificadas por medio de ese nombre propio. Puede tratarse de nombres propios de personas, como por ejemplo Jaime, lugares como Chile, festividades como la Navidad, que es o Natal, instituciones, las Naciones Unidas, por ejemplo, etcétera, entre otras muchas. Se escrevem com maiúscula inicial. Então aqui, pessoal, o substantivo próprio, que é aquele que dá nome aos seres, individualizando eles, tá? Cada um de nós tem um nome próprio, um nome de batismo, e esse é chamado de substantivo próprio, assim como as cidades, os locais, pontos turísticos, festividades, né? E assim por diante, tá? Sempre o substantivo próprio, ele individualiza, ele torna a entidade uma coisa única, tá? Exemplo, Marisa se va de vacaciones en Navidad a Austrália. Então aqui temos três substantivos próprios no nosso exemplo. Marisa, nome de pessoa, Navidad, nome de festividade e Austrália, nome de país, nome de lugar, tá bom? Então nesses três casos aqui a gente pode utilizar o substantivo próprio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los individuales y colectivos. Bueno, los sustantivos individuales designan seres que podemos concebir por unidades. Tienen singular e plural. Como assim, professor? Designam seres que podem se conceber por unidades. Quando a gente consegue contar, tá, pessoal? Olha aqui, por exemplo, todas as personas del público aplaudieron durante minutos. Aqui, personas, estou falando de pessoas, de indivíduos, tá?
Eu consigo aqui quantificar, né? Estou falando aqui de um grupo, digamos assim, né? Já os substantivos colectivos designam em singular uma agrupação de seres. Querem ver a diferença? Aqui no individual eu estou falando de pessoas. Todas as personas del público aplaudiram durante minutos. Agora acá, o mesmo exemplo, tá, pessoal? Todas as pessoas del público aplaudiram durante vários minutos. Aqui em substantivo individual está falando de personas. Agora, nos coletivos, estou falando de público. Público nada mais é do que o coletivo de pessoas. Tá bom? Notaram a diferença? Aqui eu quantifico, aqui eu ainda conto como parte individual, né? Concebo por unidade. Aqui já não concebo por unidade, porque é uma palavra, sempre em singular, isso é importante que se diga, mas que faz referência a um coletivo de coisas, a um coletivo de substantivos individuais. Por exemplo, público é o coletivo de pessoas. Torcida, la hincha, em espanhol se chama la hincha, tá, pessoal? La hincha é o coletivo de torcedores. Um rebanho é o coletivo de bueyes, de bois, né? Uma matilha, coletivo de lobos. Uma vara, coletivo de porcos. Uma colmeia, coletivo de abelhas, tá, pessoal? E assim por diante, tá? Então, substantivo individual consigo conceber por partes. Substantivo coletivo é aquele substantivo que ele por si só designa um conjunto de substantivos individuais, tá bom? Então, essa é a diferença principal entre eles, certo? Ahora vamos a hablar un poquito de los compuestos, sustantivos compuestos. Son los sustantivos formados a partir de dos o más palabras que adquieren un significado nuevo, distinto del de sus elementos por separado. Algunos ejemplos de sustantivos compuestos em la sequência. Primeiro, deixa eu explicar em português para vocês, tá? Substantivo composto aqui não pode ser confundido com substantivo coletivo, tá, pessoal? Porque por mais que eles possam, de repente, designar coisas parecidas, mas eles têm funções diferentes. O coletivo, a gente escreve sempre no singular e ele faz referência a um conjunto de coisas. Aqui nos compostos, a gente tem duas ou mais palavras que, quando estão sozinhas, têm um determinado sentido, mas quando se juntam, formam uma palavra nova com sentido novo, tá, pessoal? Então isso tem que prestar bastante atenção. Alguns exemplos: sacapuntas, parabrisas, portaminas, abrelatas, anteojos, cascanueces, cazafantasmas, cien pies, cortafuegos, parasol, pisapapeles, posavasos, etc. Por Dios, maestro, ¿qué son estas palabras? Bueno, sacapunta significa apontador. De sacar puntas, tirar a ponta, tá? Sacar puntas, tá bom? São duas palavras. Sacar, que significa tirar, e punta, que é a ponta, né? Aqui não tem um lápis, mas tem uma caneta, a ponta, punta. Então, se sacar punta. Para-brisas, parar mais brisa, tá? Então, para-brisa do carro. Portaminas. A ver se tenho um portaminas acá, pero não tenho. Esse aquele estuche, é aquele estojo onde a gente guarda as pontas da lapiseira, tá? Mina é a pontinha da lapiseira. Então, esses portaminas é aquele estojinho para guardar as pontas da lapiseira, tá? Abre-latas é o abridor de lata, aquilo que a gente chama de abridor de lata, em espanhol, abre-latas. Anteojos, os óculos, tá, pessoal? Diante dos olhos, ante-ojo. Tá? Então, duas palavras formando uma com novo significado. Cascanueces é aquele descascador de nozes, aquele quebrador de nozes. Então, casca-nueces. Caça-fantasmas, do desenhinho antigo que tinha lá dos caça-fantasmas, não sei se alguém conhece, mas é caça-fantasma de caça-fantasma mesmo. Então, duas palavras, caçar mais fantasmas. Cien pies, que é um cien pies, maestro? É a centopeia, tá? Tem uma relação em português também. Cento vem de 100, peia vem de pé. Então, centopeia
um bichinho com muitos pés. E aqui em espanhol a gente chama de cien pies, que significa mais ou menos a mesma coisa, tá? Tem muitos pés. Cortafuegos. Cortafuegos, pessoal. Agora a gente está discutindo muito na mídia, se está vendo muito sobre os incêndios na Amazônia e no Pantanal, né? E muitas vezes as pessoas que estão lá combatendo fogo, elas abrem, principalmente nas fazendas, se pega um trator com maquinário, com uma grade, né? E se passa perto de onde o fogo está chegando, se remove a terra no sentido de fazer com que esse fogo não ultrapasse para uma outra área. Então, é uma área de cortafuegos, é uma área feita para parar o avanço de um incêndio. Tá? Então, em espanhol se chama essa tática de cortafuegos. Parasol, como se fosse uma sombrinha, né? Parar o sol, então, parasol. Pisa-papeles, perdão. Pisa-papeles é como se fosse um lugar onde a gente coloca os papéis, aquelas papeleiras que parecem umas partilheirazinhas assim, tá? Então, vocês pisa-papeles. Poçavasos. Poçavasos são aqueles suportezinhos pequenininhos assim, aquelas coisinhas redondinhas, onde a gente coloca o copo em cima. Vaso em espanhol é copo. Então, esses poçavasos é como se eu tivesse meu copo e aquele suportezinho redondo para colocar em cima. Então, isso é um poçavasos, de poçar, de colocar o copo em cima. Beleza? Aunque muitos terminam em S, ou seja, ainda que muitos desses terminem em esse, se trata, sin embargo, de substantivos singulares, ou seja, por mais que terminem em S, mas eles estão designando uma coisa única, um substantivo no singular, tá bom? Exemplo, un cortafuegos es un camino ancho, largo, sin vegetação que impide a propagação de um fuego, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. Se abrem clareiras para evitar que o fogo passe de uma região para outra, tá? Então, esto es un cortafuegos. Bueno, entonces, ahora es contigo a ver las actividades de la clase de hoy, de la clase 20. Ejercicio número 1. Indica con una X, con un xizinho, si los sustantivos siguientes son individuales o si son colectivos. Mucha atención. Tenemos ahí algunos sustantivos que ustedes van a marcar con una X si son individuales o si son colectivos. Bueno, tripulação individual ou coletivo. Quando eu vou analisar, pessoal, preciso observar o seguinte. Bom, essa palavra, ela está fazendo referência a uma pessoa, tá? Está fazendo referência a uma pessoa, uma coisa, um objeto, ou está fazendo referência a um conjunto de pessoas, coisas ou objetos, tá? Por exemplo, tripulação. Palavra, flora, alumno, rebaño, constelación, animal e archipiélago. Archipiélago significa arquipélago, tá, pessoal? De ilhas, tá? Então, já dei a resposta. Sem querer, já dei a resposta. Então, cada um desses substantivos, ele é ou individual ou coletivo, tá? Cabe a vocês analisarem e responderem corretamente, tá? 2. Escribe el sustantivo compuesto que resulta de los pares de palabras siguientes. Modelo, parar más aguas, el paraguas. Cortar más fuegos, está na aula esse aqui está muito fácil, tá? Poçar más vasos, portar más minas, salvar más vidas, abrir más cartas, parar más rádios, tá? Então, cada uma dessas palavrinhas aqui, sozinhas elas têm um significado, tá bom? E quando elas se juntam, elas formam uma palavra nova com sentido totalmente diferente, com significado totalmente diferente. Bueno, agradezco por la atención de ustedes en la clase de hoy. Estos eran los contenidos que tenemos para la clase número 20 y nos vemos de aquí a un rato, de aquí a un poquito en el chat de Tira Dúvidas. Muy buenos estudios, hasta luego.